Graça e paz, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Mais EBD, a equação que gera conhecimento. Nós estamos dando continuidade aos estudos da lição bíblica da Central Gospel, cujo tema geral é maturidade cristã. Hoje, em específico, trataremos a lição de número 10, cujo tema é características da maturidade cristã. A lição de hoje ela vai nos apresentar três características que podem ser vislumbradas na mulher sunamita. Quais são elas? Generosidade, visão ampla e rendição ao Espírito de Deus. Bom, sugiro que você faça uma dinâmica com o seu grupo. Divida-os em três partes. Cada grupo será responsável por discutir um tópico à luz da maturidade cristã. Ouça-os, permita que eles exponham suas colocações e seus apontamentos, e por fim, você irá apresentar o suprassumo daquilo que a lição ela nos traz como aplicabilidade para as nossas vidas, ok? Bom, o texto bíblico base se encontra lá em 2 Reis, capítulo de número 4, dos versículos 8 a 17. O que a gente pode extrair deste texto? Primeiro, os personagens desta história. Quem são eles? Eliseu. Eliseu, cujo nome significa Deus é salvação, ele foi o substituto do profeta Elias. Elias, que foi um profeta não literário, marcou seu tempo, marcou a sua geração, foi conhecido como o leão dos profetas. Ele deixou um substituto, qual seja Eliseu. Eliseu, todos nós conhecemos um pouco da história deste homem, ele teve um pedido audacioso. Ele pediu que Deus lhe desse a porção dobrada do espírito de Elias, e enquanto Elias catalogou ao menos 16 milagres, Eliseu catalogou cerca de 32 milagres, se cumprindo aquilo que ele havia pedido ao Senhor. Bom, um outro personagem que a gente percebe nessa história é Geazi. Geazi significa Vale da Visão. Observe que, apesar de seu nome significar visão, ele era uma pessoa sem visão. A exemplo disso está quando o arraial onde o profeta morava foi cercado pelo exército do rei da Assíria. Diz a Bíblia que Geazi, ao abrir a porta e sair para fora, observou o exército a postos para atacar o local onde o profeta se abrigava. E quando ele entra desesperado, clama a Eliseu, e Eliseu então ora por ele, pedindo que Deus lhe abrisse a visão. Isso parece paradoxal. O homem de visão estava sem visão. Então, que isso nos sirva por lição. Devemos ter visão da parte de Deus. A confiança não deve estar na ótica humana, e sim naquilo que Deus quer que nós enxergamos. Por qual lente você tem enxergado? Você tem enxergado pela lente dos homens ou pela lente divina? Um outro detalhe que a gente encontra nesse texto é a cidade de Sunem. Sunem atualmente é chamada de Solém. Solém é uma cidade de Isacar, localizada a 8 quilômetros ao sul do Monte Tabor, próximo de Jezreel. Observe que o nome Sunem significa lugar de descanso duplo. O nome Sunem significa lugar de descanso duplo. Ali era o lugar em que tudo foi preparado para o descanso do profeta Eliseu. Nós percebemos também outros personagens nessa leitura. A mulher rica, não há citação do nome dessa mulher, bem como o marido da mulher rica, também não há citação do nome dele, e o filho desta mulher, que foi fruto da intercessão de Eliseu por ela. Então veja que estes são os personagens que abarcam esta história. E quando nós formos levar este tema para a sala de aula, é importante nós frisarmos esses personagens a fim de que o entendimento seja mais claro daquilo que nós estamos lendo e posteriormente comentaremos. Pois bem, o primeiro tópico da lição aí é a generosidade. Bom, a generosidade dessa mulher pode ser constatada nos seguintes fatos. Primeiro, quando ela constrange, e quando nós vamos olhar essa palavra no original hebraico, ela persistiu com o profeta para que o profeta entrasse em sua casa e comesse pão com ela. Veja que, mesmo sem conhecer aquele homem, ela fez questão de alimentá-lo. Um outro detalhe que destaca a generosidade dessa mulher, a virtude
atitude dessa mulher está no fato de ela não alimentar Eliseu uma única vez. A Bíblia diz que ali passou a ser um point do profeta. O profeta, todas as vezes que passava por aquelas cercanias, parava ali para comer pão na casa daquela mulher. Um outro detalhe que a gente percebe a generosidade dessa mulher está no fato de ela ali construir um quarto para proteger o profeta das intempéries. Veja que não sabemos o local aonde ele passava a noite. A noite muito fria, o dia um sol escaldante. Então aquela mulher constrói um quarto para abrigá-lo, guardá-lo destas intempéries. Tudo isso caracteriza a generosidade dessa mulher. Então a pergunta que eu lhe faço é: temos sido generosos? Quais são as atitudes da igreja que a torna generosa? Assistimos aos necessitados? Honramos aos profetas de Deus, aos ensinadores da casa de Deus? Contribuímos na obra do Senhor? Quando a gente para fazer uma reflexão sobre estes questionamentos, aí nós percebemos se somos ou não pessoas generosas. Veja que generosidade é uma qualidade ou um atributo vinculado à maturidade cristã. Pessoas maduras são pessoas generosas. Dito isso, nós iremos citar as palavras de Paulo em Atos, capítulo 20, versículo 35, que diz: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Este é um princípio bíblico, o princípio do dar, do contribuir, do ser generoso. Quando nós aplicamos os princípios de Deus nos nossos caminhos, certamente temos uma vida próspera e uma vida ricamente abençoada. Bom, a segunda característica que vemos nessa mulher é a sua visão clara e ampla. Isso pode ser notado quando ela se dirige ao marido dizendo o seguinte: eis que tenho observado que este homem que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Como ela chegou a essa conclusão? Bom, fato é, essa conclusão não se deu da noite para o dia. Isso foi com o passar do tempo. Não se sabe se foram dias, se foram meses ou se foram anos. O fato é que durante o tempo em que Eliseu estava em sua casa, Eliseu estava sendo observado, Eliseu estava sendo avaliado. Quanto a isso, a Bíblia diz que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, devendo deixar o pecado e embaraço e seguir a carreira que nos está proposta. Veja que nossas testemunhas, elas são visíveis e testemunhas invisíveis. Estou me referindo a testemunhas visíveis, homens, e testemunhas invisíveis, né, os Deus e os anjos, quer sejam bons ou quer sejam maus. Fato é, todos nós estamos sendo vigiados. Nossos comportamentos, nossas atitudes, nossas ações, nossas palavras estão sendo observadas. E olha só o que essa mulher chegou como conclusão. Vejo que este é santo. Então a primeira característica que ela observou foi a santidade de Eliseu. A palavra santo significa separado, consagrado. Então note que ele era separado para Deus e consagrado para o uso exclusivo do Senhor. Suas atitudes transpiravam a presença de Deus, a essência de Deus. Por isso ela disse que ele era um homem santo. Veja que a santidade ela é percebida na plenitude, na totalidade do ser humano. Quanto a isso, Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5:23, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós podemos perceber que nós precisamos ser santos. Enquanto igreja de Cristo, nós precisamos exalar a santidade de Deus em nós. Pedro, o apóstolo Pedro, ele diz que nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Veja que a santidade é um estilo de vida. Nós devemos glorificar a Deus em toda a nossa maneira de viver. O salmista Davi, ele disse no Salmo que bendize a minha alma ao Senhor. E ele não estava só glorificando a Deus pela sua alma, por ter a sua alma livre da morte, liberta do Hades, mas ele estava dizendo para Deus o seguinte: olha, bendize a minha alma e tudo que há em mim bendiga, glorifica
exalte ao teu santo nome. Veja que este deve ser o nosso padrão de vida. Nossas palavras, nossos comportamentos, nossos gestos, nossas ações, nossa compostura deve exalar a santidade de Deus em nós. A Igreja de Cristo possui a prerrogativa da santidade. Santidade é um atributo comunicável de Deus para o ser humano. Assim como Deus é santo, a Igreja de Cristo precisa ser santa. Uma outra característica que ela observou foi a humanidade de Eliseu. Então, no primeiro ponto, ela entendeu a santidade de Eliseu. Agora, no segundo ponto, ela também entendeu que este homem santo, ele é homem. E, por ser homem, é sujeito a falha, é sujeito a erro. A nossa humanidade retrata a nossa fragilidade, a nossa limitação. Não é porque somos santos que somos superiores, não é porque somos santos que somos sobre-humanos, não é porque nós somos homens que somos intergalácticos. Nós somos imperfeitos, sujeitos a falhas, a limitações, mas nós não devemos apegar às nossas imperfeições. Nós não devemos nos ater às nossas limitações, porque nem por isso devemos ser pessoas ruins, pessoas más. Veja que todo esse processo de fragilidade faz parte da nossa humanidade, mas nós nos apegamos a Cristo, ao seu exemplo, a amar o próximo, a respeitar ao próximo. A Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então veja que, por mais que a humanidade leve-nos à fragilidade, à fraqueza, nós não devemos entender que somos fracos. A Bíblia diz: diga o fraco, eu sou forte. Então essa deve ser a nossa expressão de fé. Somos fortalecidos em Deus. E, por fim, ela percebeu a espiritualidade do profeta Eliseu. Ela disse: é santo, a santidade de Eliseu, é homem, a humanidade de Eliseu e é de Deus. É santo, homem de Deus. Então veja que quando ela enxerga a espiritualidade de Eliseu, é porque Eliseu era devoto ao único e verdadeiro Deus. Era diferente das pessoas, sobretudo nas nações ao entorno da onde ele vivia, que adoravam a Baal, a Astarote, a Azerá e a diversos deuses das nações cananitas. Ele adorava ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, ao Adonai, ao Senhor, ao Jeová. Então veja que a Igreja de Cristo, assim como Eliseu, ela deve ser identificada pela sua devoção ao Senhor, pela devoção à palavra, através da sua submissão a Cristo, ter uma vida de oração, uma vida de propósito, uma vida de comunhão com Deus, é o que fará este mundo testificar em nós a presença do Cristo. Por fim, essa mulher, ao entender todas essas prerrogativas, ela constrói um quarto para Eliseu. Então veja que a construção do quarto se deu somente depois que ela testificou que Eliseu possuía um caráter ilibado e irrefutável. Ela só construiu o quarto depois que ela percebeu que ele era um homem santo, que ele era um homem que, apesar de ser santo, também possuía suas fragilidades, mas que exercitavam uma espiritualidade, exercitavam uma fé. É santo homem de Deus. Depois que ela constata isso, ela constrói um quarto, porque ela queria ter a presença desse santo homem de Deus mais perto da sua família, porque tratar bem a um homem de Deus é tratar bem o próprio Deus. Jesus deu esse exemplo dizendo que se nós dermos um copo de água fria a um dos seus pequeninos, fazemos o bem ao próprio Deus. Então ela sabia que o caminho da bênção precisava ser preparado para que ela fosse ainda mais abençoada com a presença do servo de Deus ali em sua casa. Bom, a terceira característica vislumbrada nessa mulher foi a sua rendição ao Espírito de Deus. O autor da lição expõe que essa rendição ela se deu no fato de ela construir o quarto, este quarto que acabamos de falar. Bom, é importante salientarmos que toda a mobília do quarto ela tinha uma representatividade. Tudo foi preparado
para além do conforto do profeta Eliseu. Senão vejamos, aquele quarto possuía uma cama, e cama fala do lugar para descanso, mas ao mesmo tempo, cama também fala do lugar de intimidade. Então, o ambiente, ele tinha um prenúncio da intimidade com Deus. Segundo lugar, aquela mulher também colocou ali uma mesa, e a mesa fala do lugar de se fazer as refeições, mas, no entanto, também representa o lugar de comunhão. Nos assentar à mesa nos remete a estarmos em comunhão. Então, além da intimidade, cama, tinha a mesa, o lugar da comunhão. Como não bastasse, aquela mulher também coloca uma cadeira naquele cômodo, e a cadeira representa o lugar para se assentar. Mas num sentido mais amplo, cadeira representa o lugar de ensino, o lugar de instrução, porque os rabinos de Israel, eles se assentavam para ensinar. Jesus subia ao monte, assentou-se, abrindo sua boca, ensinava aos seus discípulos. Essa era uma prática comum entre os rabinos de Israel. Então, cadeira tem esse sentido, essa conotação de lugar de ensino, lugar de instrução. É o lugar de nós aprendermos, é o lugar de nós compartilharmos, é o lugar de nós fazermos jus tudo aquilo que temos de Deus recebido, e como o que nós recebemos de Deus não deve ser retido, deve ser também transmitido a pessoas que nos ouvem. Por fim, aquela mulher também coloca ali um candeeiro. O candeeiro é uma luminária, ou seja, ela é um utensílio de iluminação. O que o candeeiro representa? Representa a presença de Cristo. Então veja que o lar, ele era um lugar, aquele quarto era um lugar de intimidade, um lugar de comunhão, um lugar de instrução, e era um lugar onde tinha a claridade, a presença, a iluminação do Espírito. Então veja que essa mulher, ela se preocupou para além do conforto físico. Ela quis dar ao profeta as condições necessárias para o descanso do corpo e também para o lenitivo de sua alma. Então, que nós possamos aprender com os exemplos dessa mulher, com as características da maturidade vislumbrada nessa mulher. Precisamos ser generosos, precisamos ter visão clara e ampla, e precisamos nos render ao Espírito Santo. Que Deus te abençoe, espero que essa aula tenha contribuído, te desejo sucesso em tudo em sua vida. Deus te abençoe grandissimamente e até um próximo encontro.